Muito boa noite, bem-vindos já ao programa Linha Aberta. A terça-feira é assim, a esta hora, sentamos e olhamos para um tema de debate e também convidamos o estimado telespectador a participar, portanto, do programa na segunda parte deste mesmo programa que passa a repetição. E hoje vamos falar sobre a radicalização islâmica no norte de Moçambique, o caso da Mocimboa da Praia, tomando em conta, portanto, os últimos acontecimentos no último domingo e também o estudo que foi realizado muito recentemente por 3 pesquisadores, mormente, portanto, a situação em Mocimboa da Praia. Vamos começar por olhar para 2 apontamentos de reportagem para contextualizarmos esta questão que tem a ver, portanto, com a decapitação de 10 pessoas no pretérito domingo em Palma, e vamos ver e conhecer os contornos deste ato. Foi mais uma noite de terror no distrito de Palma, norte da província de Cabo Delgado, 27 de maio de 2018, último domingo. As imagens são chocantes. Alguns ficaram com as cabeças separadas dos corpos. Trata-se de população de 2 comunidades de Palma. Possamos dizer em relação a este grupo. No habitual briefing semanal do Comando-Geral da Polícia, o assunto foi o mais abordado. Vamos aos factos. Como sucedeu? O que nós assistimos é um total desespero deste grupo em tentar buscar algum protagonismo, cometendo, portanto, este caso hediondo. Foram, sim, 10 concidadãos que perderam vida, infelizmente, com recurso a armas brancas, especificamente do tipo katana, até então é o que está confirmado. E lamentar também que deste grupo de 10 concidadãos temos 2 que eram adolescentes de 15 e 16 anos. Quem são as vítimas? Estas vítimas ocorreram tanto em 2 aldeias, pela indicação, é a aldeia 25 de junho, portanto, em Ulumbe, estamos a falar de Palma, e também numa aldeia denominada Monjane. Portanto, esses 2 adolescentes foram encontrados, portanto, na aldeia de 25 de junho, e juntamente com outras 3 pessoas acabaram sendo portanto, mortas, e as outras 5 vítimas foi na outra aldeia, portanto, de Monjane. Há detidos? E um grupo que, cometido o ato, colocou-se em fuga, até então continua, portanto, em fuga, e as forças de defesa e segurança estão desdobrados a toda a dimensão de Palma, de distritos circunvizinhos e de toda a província, portanto, a busca incessante destes criminosos para os neutralizar e responsabilizar como devidamente devem merecer. Como a polícia está a lidar com o caso? Desde o primeiro momento nós reforçamos os efetivos, como podem visualizar. Aliás, já há vários colegas aqui presentes que estiveram no terreno, puderam verificar o nosso engajamento e a nossa presença física naquelas comunidades para evitar que cenários desta natureza ocorram. Houve este incidente que condenamos de forma veemente, mas as nossas ações em nenhum momento vão vergar. Vamos prosseguir com o processo de identificação e detenção e consequente responsabilização. Apesar do impacto da violência e o número das vítimas, o Conselho de Ministros, reunido esta terça-feira, não abordou o caso. Nós estamos a tratar de matéria de defesa e segurança. E normalmente a polícia, quando há situações assim, tanto tem o seu foro próprio para a informação. São informações de caráter técnico, de caráter muito específico, especializado. O problema que às vezes acontece não é o governo não ter nada a dizer. Os assuntos devem ser tratados primariamente em foros próprios. E os assuntos podem ser submetidos para a apreciação do governo. Estes assassinatos de Palma acontecem 10 dias depois do comandante-geral da polícia ter assegurado que a situação estava controlada em Cabo Delgado.
Mocimba da Praia é um caso controlado. Nós estamos já a trabalhar no sentido de criar cada vez mais um ambiente favorável de trabalho. É aquilo que vocês têm vindo todos os dias a ver nas notícias. Nós dizíamos, daqui a algum tempo, provavelmente, vamos deixar paulatinamente de falar o assunto do Mocimba da Praia. E todos somos chamados a resolver os problemas do país. A violência no norte de Cabo Delgado eclodiu em outubro do ano passado, nos distritos de Mocimboa da Praia e Palma. Na altura, foram relacionados com grupos terroristas de Al-Shabaab e obrigou a instalação de posições militares e policiais em vários pontos daqueles distritos. Pois, depois deste apontamento da reportagem, e tendo feito a contextualização, passo a apresentar os meus convidados. Hilário Chacato, do Centro Universitário, muito boa noite, bem-vindo ao programa Linha Aberta. Obrigado por ter acedido ao nosso convite. Boa noite. De igual forma, também saúdo e o Sheikh Said Habib, muito boa noite, bem-vindo ao Linha Aberta. E começaria por olhar, Hilário Chacato, para este acontecimento do último domingo. Na sua ótica, o que é que significa este acontecimento, este ato? Em primeiro lugar, permita-me saudar os telespectadores da STV e saudar a si, saudar ao colega do painel e agradecer mais uma vez o convite que me foi formulado. Penso que estamos diante de uma situação que nos deixa muito preocupados. Não é? Já temos vindo a acompanhar esses fenómenos desde o ano passado e há indicações de que fenômenos já foram preparados com mais tempo, desde 2014, e que neste momento já chegaram a uma dimensão, digamos, de radicalização. O primeiro ponto que eu tenho aqui a destacar é que estamos diante de um fenômeno que começa a se assemelhar, de facto, com os ataques terroristas nos outros quadrantes do mundo. Estou a falar do comportamento do Estado Islâmico, por exemplo, no Médio Oriente, aquilo que tem sido o comportamento do Al-Shabaab na Somália, o comportamento do Boko Haram, portanto, na Nigéria. Então, percebemos que estamos diante desta radicalização e nós percebemos que, quando começou este fenómeno, parecia que apenas procuravam atacar os órgãos do Estado, como as esquadras, como a polícia, assim como as forças de defesa e segurança. Mas, neste momento, começamos a ver uma mudança, portanto, do comportamento desses, portanto, atores destes fenómenos, que é começar a decapitarem civis. Estamos a falar agora de adolescentes de cerca de 16 e 15 anos. Estamos a falar de pessoas que não têm nenhuma ligação com a vida militar. Então, é uma mudança, portanto, daquilo que é o comportamento, que é a atuação desses terroristas e que deixa-nos tanto muito preocupados. Em relação ao estudo, penso que o colega do painel é a pessoa mais indicada para trazer detalhes, mas há algo que chamou-me a atenção, é que o estudo traz aqui uma percepção de que, em termos de cabecilhas destes indivíduos, não existem cabecilhas identificados. E nos outros fenómenos sabemos que esses movimentos terroristas lutam por uma causa e eles apresentam a causa. E quando ocorrem fenómenos como esses ataques, aliás, essa decapitação de 10 pessoas, eles aparecem através de vídeos, através de outras plataformas, portanto, assumirem que eles fizeram isso propositadamente, porque querem atingir um certo objetivo. Agora, nós ficamos com grandes perguntas em relação à nossa realidade. O que é que esses indivíduos querem? Quem são eles? Onde é que eles estão? Então, são várias perguntas que o próprio estudo que foi apresentado na semana passada diz que ainda existem, portanto, muitas perguntas. O estudo ajudou, portanto, a levantar um grande debate, mas as perguntas ainda estão no ar e todos nós não conseguimos responder o que é que esses indivíduos, de facto, pretendem. Mas há um aspecto que eu queria, antes de terminar esta minha primeira intervenção, é a coincidência destes fenómenos. Em Moçambique, antes desta comunicação de abundância de recursos energéticos, como é o caso do gás em Palma, muito precisamente, não tínhamos isto. E quando tentamos procurar uma relação com este boom de recursos, não encontramos. Mas também fica esta grande pergunta, por que agora? Esta coincidência também é muito estranha e deixa-nos ainda mais com muitas perguntas por fazer e não temos respostas ainda. Pois bem, nós já vamos entrar para também olharmos para esse estudo que foi realizado e que o Sheikh Habib, portanto, é um dos pesquisadores desse trabalho. Entretanto, antes eu queria também perceber do Sheikh Habib o que é que significa ou o que é que pode significar
este ato macabro deste último domingo, se este era um ato de prever, sobretudo tomando em consideração a forma como o Estado moçambicano, o governo moçambicano, tem estado a abordar, portanto, esta situação do Mocimboa da Praia. Muito obrigado e quero aproveitar aqui a ocasião para saudar a todos os telespectadores e agradecer também à STV pelo convite que me foi endereçado para fazer parte deste painel e debruçar-me sobre um assunto de grande importância que a todos nós nos preocupa. Relativamente a estes atos que acabamos de acompanhar agora e outros a partir de 5 de outubro, na verdade, eu começo por dizer que trata-se de um fenômeno novo para o nosso contexto. Tanto que o que nós precisamos fazer neste momento é aprofundarmos o estudo sobre o fenômeno para realmente podermos perceber, porque tal como o próprio estudo que realizamos não traz aquilo, não nos traz aquilo que podem ser os cabecilhas ou os dirigentes deste movimento, e eles próprios também não apresentam nenhuma causa, pelo menos dizendo que olha, estamos a lutar para este fim, né, ou para este objetivo. Agora, há um aspecto muito importante aqui a levantar, e eu não iria repetir o que meu colega do painel falou relativamente a esta conexão entre o surgimento deste grupo e o boom dos recursos minerais. Mas eu iria focar aqui um outro ponto relativamente a este grupo. Este grupo, a informação que nós recebemos diz ser islâmico. Entretanto, entre eles não há nenhum líder muçulmano ao nível do nosso país conhecido. O segundo ponto é que a própria comunidade muçulmana, desde o primeiro momento, distanciou-se dos atos deste grupo, tanto que eles também não dialogam nem com as lideranças muçulmanas, nem com a comunidade muçulmana, eles praticamente não falam absolutamente nada daquilo que eles pretendem. Então, isto coloca-nos perante uma outra preocupação. Afinal de contas, o que é que realmente eles pretendem? Não é? É difícil prever isso. Agora, se nós olharmos para a primeira atuação do grupo e esta segunda atuação, que é esta mais recente, nós notamos aí uma certa evolução, evolução no modus operandi do próprio grupo. Então, e isto logo leva-nos a uma outra preocupação. Este problema é um problema passageiro ou veio somente para ficar? Então, e coloca-nos perante grandes desafios. Era de prever que tão rapidamente a situação evoluísse para estes níveis, na sua ótica, e de acordo com os estudos que foram realizados? Era mesmo de prever. A coisa vista já na realidade a partir do terreno. Então, era de prever, tendo em conta também a dimensão do nosso próprio país. E depois, é verdade que pode parecer que o governo nada está a fazer, mas na verdade, para quem já esteve no terreno, o governo está a trabalhar, está a fazer a sua parte, mas talvez com mais desenvolvimentos eu irei tocar mais ou menos num ponto daquilo que é a responsabilidade da própria sociedade também perante este fenómeno. Pois. Obrigado. Chacate, na sua ótica, por que a escolha de Cabo Delgado? Alguma razão especial? Olha, há várias tentativas de explicação deste fenómeno, não é? Porque esta percepção, portanto, de ligação que existe entre Cabo Delgado e outros estados vizinhos que têm estado a viver, portanto, um fenómeno idêntico, não é? Tendo em conta a localização de Cabo Delgado, a ideia, portanto, da Somália, a ideia da Tanzânia e os outros estados
que têm estado a enfrentar os mesmos problemas, nos levam a concluir que provavelmente esta tenha sido uma das razões que fez com que escolhesse a Cabo Delgado. Mas também esta questão de recursos valiosos também nos leva a perceber que provavelmente tenha sido uma das razões da escolha de Cabo Delgado. Neste momento, Cabo Delgado é o local que todas as atenções do país, as atenções dos grandes investidores a nível internacional estão lá concentrados. Estamos a falar de investimentos de bilhões de dólares. Então, isto, de certa forma, chama muito mais atenção à comunidade internacional, chama muito mais atenção da própria sociedade moçambicana, quando esses fenômenos são protagonizados, portanto, na província de Cabo Delgado. Então, eu penso que esta conexão, esta fácil, digamos, acesso do país moçambicano a partir de Cabo Delgado, devido à sua localização, à sua proximidade com os estados que têm experimentado os mesmos fenómenos, podem explicar esta tendência. Pois, Sheikh Habib, o estudo o que é que diz em relação, portanto, a este facto dos terroristas terem escolhido a zona norte da província de Cabo Delgado em detrimento, por exemplo, do sul do país ou da região centro do país ou, enfim, qualquer outra região do nosso país? Bom, relativamente à questão que me coloca, eu diria que os terroristas poderiam ter escolhido qualquer canto deste país. Agora, por que precisamente Cabo Delgado? E talvez coloquemos a questão desta maneira. Se nós olharmos para estas duas províncias, Cabo Delgado e Nampula, são províncias religiosamente ou espiritualmente bastante vulneráveis. Portanto, o que eu quero dizer com isto? Nós temos a província de Cabo Delgado, que tem uma espécie de um cordão umbilical com a Tanzânia. Quer dizer, é mais fácil as pessoas, mesmo que querem estudar a religião, saírem de Cabo Delgado para a Tanzânia do que sair de Cabo Delgado para Maputo, né? Portanto, há laços históricos que explicam isso. Então, para a população de Cabo Delgado, quando aparece um líder religioso, por exemplo, da Tanzânia, vem para Cabo Delgado, ele facilmente é aceito, porque a própria língua também é acessível, né? Então, este grupo, quando começou a atuar, começa a receber recrutamentos a partir de líderes muçulmanos, ou pelo menos teólogos que vinham da Tanzânia, sob pretexto de ensinar a religião. E começam já a recrutar estes jovens. Agora, quando o problema eclodiu em Cabo Delgado, naquela altura nós já pensávamos assim, que se não for tratado em Cabo Delgado, então isto poderá ter um efeito espiral e mostrará uma tendência de descer para Nampula. Não é por acaso que encontramos alguns elementos deste grupo oriundos da província de Nampula. Portanto, há sempre o risco de se expandir para outras zonas do país? Exatamente, exatamente. Agora, deixa-me só explicar um outro aspecto. É que quando nós olhamos para os grandes movimentos terroristas que operam em África, o caso do Boko Haram, o caso do Daesh na Líbia, olhamos para Al-Shabaab na Somália também, há estudos hoje, vários estudos que revelam que estes grupos mostram uma tendência de fazer uma espécie de cintura em torno de África, partindo do oeste para este. Agora, como os grupos estão a receber muita pressão no norte de África, hoje já mostram uma tendência de descer mais para o sul. É verdade que este movimento, neste momento, não é tão visível, mas mostra essas tendências. É por essa razão que algumas pessoas tentaram ligar este grupo radical de Cabo Delgado com os grandes grupos terroristas, mas até agora não há nada que revela que haja alguma ligação entre este grupo com os grupos grandes, principalmente o grupo de Al-Shabaab da Somália. Porque a própria denominação, eles são chamados de Al-Shabaab, a própria população é que denomina assim este grupo de Al-Shabaab, porque se olharmos para o modus operandi, a atuação do grupo,
têm as mesmas características do Al-Shabaab da Somália, mas isso não significa que tenham necessariamente uma relação. Deixa-me lá só chamar aqui um aspecto também que queria só enfatizar. A questão da religião, sem querer aqui associar de maneira alguma muçulmano com terrorista. Há dados que indicam claramente que de 100% de muçulmanos que existem no mundo, cerca de 90%, 80% são homens de muita paz, são homens que apregoam valores, digamos, do bem. Mas há, portanto, uma porcentagem de 10% que usam a religião para atingir os fins políticos, a partir dessa questão de terror, não é? Que são os famosos radicais. Então, penso que a forma como a região do Norte, o fato de ter esta ligação já com a religião muçulmana, desde, portanto, os primórdios do país, há muitos séculos, nós sabemos que os árabes chegaram inicialmente na região do litoral do Norte, Nampula muito particularmente. Então, esta região toda de Cabo Delgado permite, portanto, ser um terreno fértil para, em nome da religião, esses indivíduos conseguirem apregoar esses valores e conseguir mobilizar ainda mais certos seguidores que, por alguma razão qualquer, sentem-se excluídos da vida política, da vida econômica, de outras dimensões, portanto, sociais. Então, esses indivíduos, digamos, é um local mais fácil de mobilizar e, por exemplo, haveria muita dificuldade numa região do Sul, que a população é maioritariamente cristã, outros animistas e por aí em diante, conseguir mobilizar e ter muito sucesso, como estão a conseguir ter a nível, portanto, da região do Norte. Então, penso que esta questão da religião está a ser muito aproveitada por esses indivíduos para poder instrumentalizar, não é, essas pessoas que, como vimos a partir desse estudo, a maior parte delas são pessoas sem formação, são pessoas, portanto, sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa de vida e que facilmente são manipuláveis, facilmente são instrumentalizáveis que, para poder, em nome de uma religião que nem elas percebem. Por exemplo, o estudo mostra claramente que esses indivíduos não têm nenhuma formação teológica, não têm nenhum conhecimento de factos do Alcorão, não são indivíduos que, em nome da religião que nem eles mesmos percebem, estão instrumentalizados, vão protagonizando essas ações. Para responder que o fator religião tem sido usado para instrumentalizar essas pessoas, infelizmente, para poderem protagonizar esse tipo de ações. Então, penso que isso também jogou, portanto, a favor da escolha da região do Norte, Cabo Delgado, Nampula, muito particularmente. Fez menção na sua primeira intervenção a questão da descoberta dos recursos no norte do país como um aspecto que possivelmente pode se associar a estes grupos terroristas. Na sua ótica como analista, em que medida é que estes ataques terroristas, estes atos terroristas podem colocar em causa os projetos, por exemplo, na Bacia do Rovuma? Olha, neste momento penso que não temos estudos conclusivos para afirmarmos que estamos diante destes ataques por causa, efeito, portanto, aqui a causa e efeito, dizia eu, por causa exatamente da presença ou da abundância dos recursos. Mas os estudos anteriores mostram, por exemplo, há um estudo que mostra que cerca dos conflitos que ocorreram da década 90, por aí até 2000, cerca de 13 conflitos que ocorreram, a maior parte, 36 conflitos, dizia eu, a maior parte dos conflitos tiveram como, digamos, ocorrência dentro dos estados com muita abundância dos recursos. Então, penso eu que talvez porque esses movimentos também alimentam-se a partir desses recursos para poderem conseguir se sustentar. Mas olhando para os projetos de Palma, que são nas zonas, são projetos de offshore, não necessariamente a nível, portanto, da terra, são projetos que têm uma exigência que os terroristas não teriam capacidade, não é, de assaltar esses projetos para poderem tirar algum benefício. Mas sabemos que Cabo Delgado é rico de outros recursos, digamos, minerais, estamos a falar de recursos florestais, que eles tentam, portanto, segundo esse estudo mesmo, tentam usar esses recursos, inclusive, para poderem sustentar essas ações, comprarem armas. Mas em relação à questão que me coloca,
se isso poderia ter algumas implicações nos projetos, grandes projetos em Palma ou em Cabo Delgado de uma forma geral, penso que de certa forma pode beliscar, porque os investidores gostam de sentir-se que os seus investimentos estão a ser colocados num lugar seguro, não é? Nenhum indivíduo com muito dinheiro quer colocar o seu investimento, o seu capital num lugar de risco, não é? Mas eu acredito que, tendo em conta, como eu dizia, o local onde vão ser explorados os recursos, que é numa zona, digamos, que é no mar, que esta zona, apenas o governo formal, o governo do dia, que tem capacidade para poder controlar e dirigir. Penso eu que os negócios estarão seguros. Vou pegar o exemplo de Angola. Angola, nós sabemos que tivemos a situação da UNITA e MPLA. A UNITA controlava o interior de Angola, não é? Que era muito rico em recursos minerais de fácil, portanto, extração. Estou a falar de diamantes. E, por outro lado, tínhamos o governo angolano que controlava a região do offshore, que estamos a falar de petróleo, que o MPLA tinha capacidade de gerir como governo formal do dia e a UNITA não tinha, portanto, esta capacidade. É o mesmo cenário que nós podemos, penso eu, observar no caso de Palma. Só o governo é que tem a capacidade de controlar pela localização dos recursos abundantes, olharmos para esses grandes investimentos para a área de gás. Então, penso que, de uma forma direta, penso que não há um risco muito grande, pelo menos no que diz respeito ao gás no offshore. Pois, Sheikh Said, o estudo faz alusão, portanto, a esta questão dos recursos como uma das fontes de alimentação destes grupos radicais. Bom, o estudo que nós realizamos, na verdade, faz menção à questão da exploração ilícita dos recursos, e nós sabemos que isso é uma realidade na província de Cabo Delgado. Portanto, há ali um circuito informal em que estes recursos são dilapidados. Agora, como é que o grupo se beneficia disto? Naturalmente, o grupo também, por sua vez, pode ser alvo de instrumentalização. São destas questões que o estudo coloca já no final, as perguntas que ainda carecem de respostas, que, aliás, o próprio estudo apresenta dados preliminares, portanto, não são dados conclusivos. Só que esta questão realmente é importante equacionar, porque estamos todos preocupados com este fenômeno. E veja só que o que está a acontecer hoje em Moçambique talvez poderia nos levar a estudarmos profundamente a experiência da Nigéria. A Nigéria, quando também teve esta explosão de recursos, passou quase pelo mesmo processo. Então, o que poderá acontecer, se não se conter este fenômeno, nós podemos ter aqui mais ou menos uma reedição da experiência da Nigéria. É isso que nós não queríamos que acontecesse. Mas voltando já para a questão das fontes do próprio grupo, o estudo avança aqui essencialmente duas fontes. Nós temos as atividades ilícitas, que envolvem madeira, carvão vegetal, marfim, rubis, e doações de fora e de dentro. E depois o estudo avança mais de que as doações de fora vêm de pessoas com ligações com as lideranças do grupo em Mocimboa da Praia. Portanto, há uma espécie de solidariedade, não é? E os próprios jovens, alguns membros deste grupo, eles eram comerciantes informais. E se olharmos para a realidade de Mocimboa da Praia, nós encontramos algumas pessoas que poderiam ser consideradas cabecilhas do grupo, são eles que financiavam pequenos negócios desses jovens, né, e depois, por via disso, acabavam recrutando os jovens. Portanto, é uma coisa que até agora ainda não está claro, mas é preciso equacionar a possibilidade de lapidação dos recursos, fazer parte dessas fontes também. Pois bem, Chacate, nas suas análises de relações internacionais, de conhecedor, portanto, da geopolítica, no caso de Moçambique, como é que se deve lidar com esta situação? Uma pergunta um pouco complexa. Mas olha, eu penso que o terrorismo é um fenómeno internacional. É um problema que não é só de Moçambique.
Então, a minha percepção em relação à solução deste problema, que não é uma solução fácil, problemas complexos exigem também soluções muito complexas, é a ideia de conjugação de esforços, não só do governo moçambicano, mas também a nível da região. Estamos a falar de um problema que não afeta só Moçambique, é um problema que afeta, por exemplo, a nível da região, a Tanzânia, não é? Nos últimos meses, inclusive, nós tivemos um memorando de entendimento entre as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas, estou a falar do Ministério da Defesa moçambicano e o Ministério da Defesa, portanto, da Tanzânia, porque há esta percepção de que esses dois Estados, de certa forma, acabam estando a encarar o mesmo problema e precisam de conjugar o esforço para tentar solucionar este problema. A grande complexidade deste problema é combater o inimigo invisível. Em todos os lugares do mundo onde combate-se contra o terrorismo, é difícil. Nós estamos a falar de novas ameaças. Antigamente, as ameaças eram ameaças interestatais entre os Estados. Sabíamos com clareza qual era o inimigo. Era o inimigo A ou B e preparava-se para, portanto, encarar esse inimigo. É mais fácil você fazer leitura, desenhar cenários contra um inimigo que você conhece. Ou você é relativamente fraco em relação a ele, ou você acha-se um pouco mais forte, ou pode se potenciar para estar em condições de encará-lo. Agora, nesta situação, o terrorismo sempre teve este problema, não só agora em Moçambique, mas em todos os lugares do mundo, porque tu combates um inimigo invisível, que a qualquer momento, em qualquer lugar, ele pode protagonizar as suas ações. Então, este assunto enquadra-se, de facto, dentro daquilo que nós chamamos de novas ameaças, novo tipo de ameaças, que a sua solução, portanto, não é meramente de armas como tal, não é apenas carregar uma força de defesa para combater, é preciso digamos, conjugação de esforço também em termos de inteligência por parte do próprio Estado para tentar encontrar soluções para este problema tão complexo. Então eu acredito que nós temos que começar a criar parcerias com outros atores que também têm o mesmo problema, não é? Para tentar combater este inimigo, porque provavelmente... Numa situação em que o inimigo é invisível, como é que se age? Olha, numa situação em que o inimigo é invisível, é preciso usar outras técnicas para falar, por exemplo, de inteligência, não é? É preciso que o Estado procure, portanto, potenciar cada vez mais os serviços de inteligência para tentar trabalhar-se no terreno de uma forma muito mais inteligente para tentar combater. Esses indivíduos normalmente operam de uma forma, digamos, muito brusca, não é? E isso requer... Estamos a falar da Europa, por exemplo, hoje, que são Estados muito mais evoluídos, não é? Com capacidades muito mais sofisticadas, que estão a sofrer ataques terroristas dentro das cidades, não é? E tu perguntas se uma França, que é uma potência mundial, não é? Uma Alemanha, que é a maior potência econômica da Europa, não é? Sofre ataques terroristas no seu próprio espaço, dentro das suas cidades, não é? E não consegue solucionar porque o inimigo é invisível. Então, é esta realidade muito complexa, não é? Que todos nós ficamos ainda com essa pergunta, essa pergunta que levanta como resolver isso. E penso que é uma pergunta que temos que encontrar uma resposta. Pois, Sheikh Habib, o estudo realizado alude sobre uma possível estratégia a ser usada como resposta a esta situação. Sim, eu dizia que o próprio estudo não é conclusivo, tanto que são dados preliminares. E agora, relativamente à questão de combate deste fenômeno, nós estamos perante uma ideologia, não é? Não basta só a parte militar como solução, mas estamos perante uma ideologia, e uma ideologia deve ser combatida por uma outra ideologia. Daí que eu acho que não basta só que esta seja a tarefa do Estado, mas é preciso o envolvimento de toda a sociedade, de todos os segmentos da sociedade. Agora, a comunidade muçulmana tem uma responsabilidade acrescida na medida em que é o nome da religião que é usado nisto que eu chamaria de mercantilização da fé. É por essa razão que nós depois sentamos e discutimos muito em relação ao próprio título do estudo, radicalização islâmica, porque dá uma falsa ideia de que é a religião ligada ao radicalismo, quando na verdade não é isso. O Islã já é uma religião milenar, existe mesmo aqui no nosso país, muito antes até da chegada dos portugueses. Nunca tivemos estas experiências.
E a nossa sorte é que desde o primeiro momento a própria comunidade se distanciou. Mas é preciso trabalhar porque o que está em causa realmente é esse nome. E nós vimos cenários tristes em que hoje, por exemplo, na vila de Mocimboa da Praia e outros locais, até mesmo na cidade de Pemba, houve momentos em que só o fato de ser visto de batina ou barba era suficiente para ser detido. Então, quer dizer, isto mostra que nós ainda precisamos aprofundar o nosso conhecimento relativamente a este fenômeno. Portanto, eu acho que o que é preciso aqui em termos de soluções, é verdade que o Estado está a fazer a sua parte. Tanto que hoje a vila de Mocimboa da Praia podemos considerar uma vila relativamente calma em relação a Nangade, em relação a Palma, mas o fenômeno ainda está lá. Mas é preciso envolver todos os segmentos da sociedade. Talvez, deixe-me só acrescentar este ponto, no início houve ainda um certo resfriamento, porque pensava-se que é um problema entre os muçulmanos e acabou. Mas hoje estamos a ver que, afinal de contas, é um problema que não só afeta os muçulmanos, como afeta também a estabilidade do próprio país, ameaça de uma ou de outra maneira, mesmo não de forma, com uma intensidade maior, mas de certa forma, como disse o colega do painel, pode beliscar os projetos que temos na província de Cabo Delgado. Muitíssimo obrigado. Nós voltamos em poucos minutos, vamos sair por um curtíssimo intervalo. Vale lembrar que no próximo bloco, o estimado telespectador também querendo pode deixar ficar a sua reflexão mormente ao tema que está hoje em conversa, em debate aqui no programa Linha Aberta, que tem a ver com a radicalização islâmica no norte de Moçambique, tomando como caso o caso de Mocimboa da Praia. Nós voltamos em poucos minutos. Até já. O jornal O País celebra 13 anos com uma palestra com o tema De que educação precisamos para desenvolver Moçambique? Orador, professor Dr. Francisco Noa, reitor da Universidade Unilúrio, dia 31 de maio, na Biblioteca Central da UP Sede. Entradas livres. O País, a verdade como notícia. O melhor do basquetebol joga-se aqui na STV. Nesta terça-feira, assista ao jogo da Engine Maputo Basket, sexta jornada da terceira volta em séniores masculinos. Às 23 horas, Desportivo de Maputo, Costa do Sol. Uma partida a não perder, aqui na STV Notícias. Patrocinado por Engine. As emoções de Moçambola estão de volta à STV. Viva todos os momentos do maior campeonato de futebol do país. Veja as suas estrelas favoritas a brilharem. De março a novembro, 16 equipas de todo o país desfilam aqui na STV Notícias. Com a parceria ZAP. Uma vez mais, boa noite e bem-vindo ao programa Linha Aberta, a segunda parte do nosso programa. Neste momento vamos dedicar alguns minutos aos nossos telespectadores para que possam interagir, possam deixar ficar também as suas reflexões, as suas opiniões relativamente a este assunto que mexe com o país, já desde outubro de 2016, tendo tomado no último domingo graves proporções, com, portanto, 10 pessoas decapitadas em Palma. Vamos para o primeiro telespectador. Muito boa noite, bem-vindo à Linha Aberta. Muito boa noite. Boa noite, já está a participar. E o senhor Gabriel? É o Gabriel Mfundice. Pois. Em primeiro lugar, vou saudar saúdo os convidados. A minha preocupação, ouvi a explicação, a palestra que deu no outro dia sobre este grupo. A minha preocupação é a seguinte:
Qual é a preocupação que eles têm com Moçambique? Quer alguma coisa? O nosso presidente da República está aberto para resolver todos os problemas das pessoas, em vez de matar as pessoas. Eu gostaria que os investigadores, a CISI, procurassem saber o que eles querem em Moçambique. Porque nós não sabemos se somos culpados sobre aqueles países de lá, Nigéria, onde. Não sei, eu gostaria que vocês que estudaram muito investigar o que eles querem aqui em Moçambique. Porque nós já estamos cansados de guerra. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Gabriel Mfundice, o primeiro telespectador a colocar a sua preocupação de forma clara. Enfim, estamos a falar de um inimigo invisível que não fez qualquer abordagem e, portanto, difícil de responder a esta questão do Gabriel Mfundice. De qualquer das formas, o estudo que foi realizado pelos pesquisadores provavelmente tenha mais alguns elementos que possam ajudar a compreender, a entender este fenómeno. Vamos falar com mais um telespectador, o Sr. Ambrósio. Muito boa noite, bem-vindo à Linha Aberta. Bem, obrigado. Primeiro, saudar o painel e também tentar deixar as minhas contribuições aqui acerca deste fenômeno. Bem, boa noite, obrigado. Saudar primeiro o painel e também preciso deixar as minhas contribuições acerca deste fenômeno. De fato, nós estamos a nos deparar com um fenômeno muito novo em relação às experiências que nós estamos a assistir, por exemplo, na Nigéria, etc. Porque justamente nunca existiu para nós uma certa explicação de uma ligação mais direta com movimentos religiosos. Porque nós temos, por exemplo, na Somália, no Niger, nós temos aqueles países ali como países que até identificam-se 100% com a religião islâmica. Mas está por nós, é muito difícil nós compreendermos isso. Agora, o que é preciso que a gente tome atenção é nós fortificarmos o nosso sistema de segurança. Isso é uma questão que todos os atores políticos, assim como sociais, devem perceber. Fortificarmos o sistema de segurança no país. É mais ou menos essa contribuição que eu quero deixar. Muito obrigado pela sua contribuição, Ambrósio. Deixou ficar o seu pensamento, a sua reflexão. As nossas linhas estão ainda escancaradas para que o estimado telespectador também possa deixar ficar o seu pensamento em relação ao tema hoje em conversa, em debate no programa Linha Aberta, que tem a ver, portanto, com este estudo que foi apresentado sobre a radicalização islâmica no norte de Moçambique, o caso de Mocímboa da Praia, mas também, e não menos importante, o último acontecimento em Palma, na província de Cabo Delgado, portanto, a decapitação de 10 pessoas, 10 moçambicanos, e entre estas 10 pessoas, 2 adolescentes, que não têm nada que ver, portanto, com questões militares. O Ambrósio deixa ficar essa preocupação sobre o reforço do sistema de segurança no país. Depois da intervenção do Gabriel Mfundice, vamos já ao encontro de mais um telespectador, Sr. José. Muito boa noite, bem-vindo à Linha Aberta. Boa noite, obrigado. Gostava primeiro de saudar aí ao painel e nessa ordem de ideia gostaria também de aliar-me aos comentários do ilustre Chacate. Na verdade, neste momento há que dispensarmos por uns minutos a estratégia militar e darmos primazia às informações, darmos mais valor àquilo que são as informações, há que reforçar o trabalho de inteligência no terreno, porque eu penso que o nosso Estado também tem sido muito impulsivo. Há poucos dias vimos o comandante Bernardino
a dar-nos aqui uma certeza de que estava tudo controlado, que este caso, dentro de um tempo breve, seria esquecido. E hoje somos surpreendidos com esta situação. Então, há que percebermos mesmo na essência o que está a acontecer realmente. É preciso valorizarmos as informações e, pronto, encontrarmos uma saída o mais rápido possível para este problema. É tudo. Muito obrigado. Continuação de uma noite. Muitíssimo obrigado pela sua contribuição, pela sua participação no programa. Também a deixar ficar as suas linhas de pensamento em relação a esta questão bastante sensível. Vale recordar que estes ataques já começaram em outubro de 2016, num movimento que já vem sendo denunciado, diga-se, desde 2017, obrigado. Num movimento que já vem sendo denunciado, pelo menos há mais algum tempo, 2014, e que nesta altura vai tomando proporções cada vez mais alarmantes. Vamos falar com mais um telespectador, penso que é o Sr. Cadu. Muito boa noite, bem-vindo ao Linha Aberta. Muito boa noite, Hermínio José. Boa noite também extensivo aos doutores aí presentes. Bom, entrando concretamente no assunto, é um assunto que é preocupante de fato para o nosso país. Nós não estamos acostumados a essas situações. É preocupação para todo mundo, sobretudo quando não se sabe qual é o móvel deste problema por parte dos próprios indivíduos que praticam este ato. É muito preocupante. E, bom, eu particularmente não vejo o que o governo está fazendo de concreto neste assunto. Como, contrariamente ao que dizia aí um dos convidados, né? Não foi o nome. Portanto, eu não vejo porque, por exemplo, a própria CIS. A CIS aqui em Moçambique preocupa-se em questões minúsculas. É saber se o Cadu é de partido de CIS, Irland, o que fala no Facebook, aquilo, acolá. Quer dizer, não se preocupa em questões mais grandes, conjunturais do país, que tem a ver com a ameaça à segurança do país. Não são questões internas minúsculas ou de oposição. E, como consequência, a gente vê situações similares que estão acontecendo no país. Portanto, o nosso governo deve apostar muito sério em serviço de inteligência, porque temos pessoas a serem formadas, como se diz, no Artipol. Então, esses agentes podiam ajudar, estudam a polícia, estudam aqueles policiais, na perspectiva muito mais profunda, científica, no sentido de investigação. Então, são esses serviços que poderiam ajudar a investigar esses casos antes que os mesmos aconteçam, ou mesmo ter acontecido, mas para que possam ser precavidos. Mas não tem acontecido nada. Portanto, e depois, quando eu respondo, nesse caso, o porta-voz da polícia, quer dizer, o comandante da polícia, fala com um sorriso aí, tal, como se a situação realmente estivesse tranquila, como consequência hoje em dia, quando isso está acontecendo. Portanto, é muito preocupante, pois parece que não está a dar muita atenção, tanto que os ministros hoje não falavam sobre isso, não sempre está acontecendo lá no norte do país, como se fosse um outro país, fosse um outro mundo. Mas vai acontecer cá na capital, a vez de dar muita atenção. Portanto, é preciso ver isso com muita preocupação e não deixar a situação tomar outro rumo. Muito boa noite, obrigado. É tudo. Muito boa noite, obrigado, Sr. Cadu, por esta sua participação, esta sua intervenção, a deixar ficar, portanto, algumas linhas do seu pensamento também e alguma preocupação que não pode passar a parte realmente perante este cenário que se vive, sobretudo pela gravidade da situação, a fazer-nos lembrar algumas situações que ocorrem mais no Ocidente, na Síria, aconteceram na Líbia e em alguns outros países, fez-se menção, portanto, da Nigéria, e neste momento, portanto, o norte de Moçambique também a sofrer este mesmo tipo de ação. Penso que vamos falar com mais pelo menos 1 ou 2 telespectadores, antes de voltarmos para o painel, caso, portanto, a minha realização assim me atribua esse comando. De contrário, se não tivermos telespectador, nós voltamos, portanto, para o nosso painel, tentando portanto, perceber mais do que os sentimentos que foram, ou sentimentos e reflexões que foram partilhados aqui por estes telespectadores, alguns outros pontos que são importantes também de abordar. Vamos falar
com o Sr. Almeida. Muito boa noite, bem-vindo à Linha Aberta. Muito obrigado. Eu só vou dar minha contribuição, porque o Senado já está a deixar de luto o povo moçambicano, mas na minha ótica, o problema começou quando descobriu-se a bacia de Rovuma, o petróleo da bacia de Rovuma, é aí onde começou já a ver-se, a entrarem esses homens esquisitos que identificam-se como muçulmanos e a atacarem. Então, eu não sei, na minha ótica tinha a ver muito mais com o petróleo. Era só essa a minha contribuição e obrigado. Muito obrigado, Sr. Almeida, por esta contribuição, e é taxativo a dizer que os recursos minerais no norte de Moçambique, na bacia do Rovuma, fundamentalmente o petróleo, podem ser o móvel da atuação deste grupo terrorista, deste grupo radical, se quisermos assim chamar, que, portanto, em Mocímboa da Praia e agora na extensão de Palma, e tentando, portanto, fazer todo aquele perímetro mais para o canto norte da província de Cabo Delgado. Penso que a minha realização agora autoriza-me. Volto, portanto, para o painel que eu tenho aqui em estúdio, Dr. Chacate. Depois de ouvirmos estas diferentes opiniões, algumas já tinham sido elaboradas, a questão, portanto, sobre a necessidade, o que é que pretende de facto este grupo, mas é um grupo invisível que ainda não deu a cara, não fez qualquer tipo de reivindicação ou, enfim, de abordagem. E depois, agora mais para o fim, o Sr. Almeida, falar sobre os recursos minerais como a principal razão para estes ataques, mas também está o Sr. José, que alude sobre a primazia ou a necessidade dos serviços de informação serem mais acutilantes em relação a este tipo de situações. Bom, eu queria chamar aqui um pensamento, acho que foi do Cadu, que ele falava de ser um fenómeno novo para nós. E penso que nós fomos encontrados de surpresas. Não imaginávamos, sempre assistíamos através dos órgãos de comunicação social, líamos a partir de vários jornais os acontecimentos que ocorriam em diferentes outros estados, como é o caso da Nigéria, o caso de Somália, o caso, portanto, dos estados do Médio Oriente, recentemente, 2016, o caso da União Europeia. Nunca imaginamos que nós poderíamos estar também numa situação deste género. Por isso que penso que todos nós fomos encontrados de surpresa, o próprio Estado, as próprias forças de defesa e segurança, sabia que lidava com outros problemas, como é o caso, portanto, desta tensão político-militar com o braço militar da RENAM. Nunca se preparou para lidar com esses inimigos tão invisíveis, para combater inimigos que os cabecilhas, segundo o estudo, estão fora do país. Então penso que isto, de facto, como eu dizia, requer um grande pragmatismo por parte do Estado, requer, de facto, esta questão de aprimorar cada vez mais os serviços de inteligência para partir de muito mais conhecimento do que muito mais o uso da força como tal, conseguir se lidar com este problema, porque, como dizia o meu colega do painel, estamos a combater uma ideologia, não é? Não estamos a combater apenas o inimigo que também está a usar armas apenas, é um indivíduo que está preparado para morrer se for necessário, a defender esta ideologia, que provavelmente, como eu dizia inicialmente, esse indivíduo foi instrumentalizado e acredita numa coisa de uma forma cega, que nem percebe exatamente qual é a causa que lhe leva à luta. Então, são indivíduos que não têm nada a perder. São indivíduos, como diz o estudo, não têm formação, eram indivíduos que faziam negócio no campo informal, são indivíduos que não conhecem nada sobre o próprio Alcorão, então são pessoas excluídas, como diz também o estudo, da vida econômica, não é? Que não têm nada a perder, não tem nenhum projeto, não tem nenhum sonho, para ele pode ir a uma guerra e morrer lá, não há problema nenhum. Então, é um problema muito complexo, que existe também soluções extremamente acutilantes, como dizias, muito mais pragmáticas e muito mais inteligentes e eficazes. Pois bem, Sheikh Habib, olhando para aquilo que foram as várias contribuições, eu vou voltar a esta, portanto, sobre a questão da valorização da informação que é traduzida pelos locais em relação, portanto, aos elementos destes grupos e a forma como os serviços de segurança do Estado podem ou devem trabalhar essa informação
na perspectiva de evitar, portanto, enfim, que estas situações possam generalizar-se ou tomar proporções maiores em relação às atuais? Bom, relativamente a este ponto que me coloca, na minha intervenção, eu dizia que é verdade que o Estado, de uma ou de outra maneira, está a fazer o seu trabalho, né? Mas não pode ser visto este trabalho como a única forma de erradicar o problema. Porque vou ainda repetir o que eu disse aqui, trata-se de uma ideologia e de um fenômeno novo. Daí a necessidade do envolvimento de toda a sociedade neste combate. E precisamente nesta fase nós precisamos ainda aprofundar mais a questão da ideologia. E isto logo vai me levar à primeira pergunta que foi colocada aqui pelo senhor Gabriel Mufundisi, quando dizia o que é que eles querem. E permita-me aqui só fazer uma citação do próprio estudo sobre o que o grupo prega. O estudo diz, não possui uma doutrina muito bem elaborada, mas tem uma propaganda baseada nos seguintes aspectos: recuperação dos valores tradicionais do Islão. Para o grupo, o Islão atualmente praticado nas mesquitas locais é um Islão degradado. Por isso, eles entram nas mesquitas calçados e munidos de armas brancas e acabaram por criar seus próprios espaços de culto. O não reconhecimento das estruturas do Estado, implantação da Sharia, segundo eles pensam, acabar com a relação entre o Estado e as lideranças das mesquitas, impedir a educação formal das crianças e substituí-la por uma educação corânica, mudar atitudes e comportamentos das mulheres em termos de indumentária. Se nós olharmos para isto, não difere muito daquilo que os outros grupos radicais já pregoam. Portanto, agora, para este grupo, tendo em conta que desconhece quase completamente a própria religião e o próprio Alcorão, isto acaba sendo uma caixa de ressonância. Nem eles próprios percebem isto. Okay. Tanto que na cidade de Nampula, alguns teólogos muçulmanos tiveram a oportunidade de dialogar com alguns membros, não sei se seriam simpatizantes ou mesmo membros, ou mais tarde tornaram-se membros efetivos do grupo, e eles simplesmente fugiam das mesquitas, não queriam nenhum debate, não queriam dialogar com ninguém, porque ficavam sem respostas. Okay. Só para citar um exemplo que parte deste grupo, eles passavam pelos quintais das pessoas, nas machamas das pessoas, e quando fossem questionados diziam que não, o próprio Alcorão diz que a terra é de Deus. Ele esquece-se que a própria religião islâmica defende a propriedade alheia. É preciso respeitar isso. Portanto, nós estamos perante um grupo que ignora quase completamente a própria religião. Já respondendo à questão da primeira pergunta que foi aqui colocada, mas eu vou voltar aqui agora para a questão que me coloca relativamente às forças de defesa e segurança. Eu penso que realmente quero concordar com o Dr. Chacate aqui, que as forças de defesa e segurança, elas devem ser muito mais abrangentes na sua atuação, não é? Não só apenas a parte militar, porque é preciso compreender este fenômeno, e aqui nós precisamos envolver até os acadêmicos, né? Os investigadores, é preciso ir para o terreno, trazer esses fenômenos, estudar, e muito bem. A outra questão seria também o envolvimento das lideranças religiosas locais. Por que é que eu estou a colocar esta questão? Parte destes jovens que foram instrumentalizados e mais tarde entraram para o grupo eram alunos destes líderes religiosos locais. Portanto, eles conhecem, até diziam que, olha, estes são nossos filhos, nós conhecemos a eles agora. Esta mudança brusca, ao ponto de começarem a cometer atrocidades desta forma, que até são atrocidades que ofendem a própria religião, então, são casos que nós precisamos até perceber profundamente. E aí temos que voltar para a literatura. É preciso criarmos, quer dizer, a classe acadêmica também, Moçambique, deve trabalhar no sentido de aprofundar estes fenômenos. Bom, deixa-me só recuperar aqui um aspecto interessante que eu vi quando o Ministro da Defesa fez
sua deslocação para Mocimboa da Praia, é a ideia de envolver as comunidades. Em Moçambique, sobretudo na região nortenha e o centro do país, o regulado tem um poder fenomenal. Não é por acaso que o governo da Frelimo, nas suas jogadas políticas, percebeu, o presidente Guebuza, que era preciso recuperar o regulado. Porque a Frelimo, quando entra em Moçambique, tinha escancarado completamente a estrutura do regulo. Então, o governo vai recuperar isso porque é um elemento mobilizador, por exemplo, ao tempo das campanhas eleitorais. O regulo, de certa forma, acaba determinando de uma forma muito precatória a nível da sua comunidade, em que devem votar, como é que as coisas devem funcionar. Então, é este regulo também que é visto com muito respeito a nível, portanto, das comunidades no Norte, que eu penso que é preciso chamar, portanto, a participação desses regulos que jogam um papel muito importante. A ideia que o colega também dizia aqui de envolver os próprios cheques, não é? Que são pessoas muito respeitadas a nível, portanto, das comunidades. E penso que o governo tem tentado fazer isso agora, nestes encontros com as comunidades que nós temos visto a partir do próprio Presidente da República. Então, penso que é importante fazer-se essa mobilização, envolver, incluir, portanto, essas pessoas no combate a este grande problema que está a assolar o nosso país. Até que ponto a resposta armada pode ser um catalisador para uma maior desenvoltura, portanto, destes grupos radicais? Olha, eles neste momento usam também as armas, não é? Então, esses indivíduos, de certa forma, tentam fragilizar aquilo que é o poder do Estado. E nós sabemos que o Estado é o único e legítimo, não é? Digamos, o Estado reivindica o uso do monopólio, o monopólio do uso da força, não é? Então, o Estado, de certa forma, precisa demonstrar a sua mão dura em algum momento. Então, quando nós chamamos aqui a ideia de usar a comunidade, a ideia de usar, portanto, os cheques, o regulado não é para, não queremos dizer de alguma forma que o Estado deve abandonar o uso da força. É preciso combinar, portanto, o uso da força e outros elementos, portanto, para poder, nesta toda a combinação, conseguir eliminar este problema. Mas, sem sombra de dúvida, o uso da força é muito importante. Os americanos têm uma coisa que eles chamam do uso de hard e soft power. Não é? Então, eles combinam esses dois, portanto, elementos que hoje eles chamam de smart power. A capacidade de usar o hard e o soft power e combinar outros elementos para exercer o poder. Então o Estado tem que, de certa forma, tentar combinar vários elementos à sua disposição para conseguir vencer este inimigo, que é um inimigo, portanto, não só moçambicano, é um inimigo, como eu dizia, uma preocupação internacional. Pois bem, caminhamos para o final do nosso programa, mas Sheikh Habib, não posso deixar de lhe perguntar. Hoje, durante a sessão de Conselhos de Ministros, a segunda porta-voz, a ministra Ana Comoane, este assunto não foi abordado. Como é que analisa esta cautela, portanto, que o Governo está a ter relativamente portanto, a trazer algum elemento de domingo a esta parte sobre este acontecimento de Cabo Delgado? Bom, o que eu posso dizer relativamente a isto, e aliás nós assistimos aqui antes mesmo deste programa, e ela dizia que não são assuntos esquecidos e que não significa que o Estado não tenha resposta, mas normalmente estes assuntos, pela sua complexidade, talvez carecem de serem tratados primeiramente em fórum próprio, talvez. Se for essa a razão, não vejo nenhum problema. Agora, se a intenção for simplesmente escamotear a verdade ou ocultar a verdade, aí sim estaríamos perante um problema que eu penso que de nenhuma forma estaria a ajudar na resolução do próprio problema, muito menos até no desenvolvimento do país. Mas quero acreditar aqui que o governo é suficientemente responsável para tomar a peito esta questão que está a alarmar o nosso país. Eu acho que a postura da porta-voz do governo é muito justa. Não faz muito sentido o governo, neste momento, alarmar os moçambicanos, alarmar os investidores, dizer, olha, não, estamos assustados, estamos com medo. Por isso, esse assunto é tratado com muita cautela. E penso eu que o governo não deve, de maneira alguma, mostrar que está a render-se ou está assustado com isto. Tem que mostrar, e de facto ela provavelmente não estava, naquilo que é o briefing que ela tem que dar, aquilo não estava dentro, portanto, daquilo que ela deveria abordar. E do
uma forma muito inteligente, ela disse que, olha, esse assunto tem fóruns próprios e, de facto, a polícia tem, acho que não sei qual é o dia da semana, que sempre tem dado o briefing daquilo que aconteceu ao longo da semana, e é lá onde as questões de segurança, portanto, devem ser direcionadas. Então, penso que não foi uma fuga, foi uma saída muito inteligente para não responder, provavelmente, uma questão em que ela não tinha elementos suficientes para poder dar a resposta. Bem, Sheikh Habib, esta questão de Cabo Delgado, esta questão do Mocímboa da Praia, o estudo que foi realizado não coloca a possibilidade de serem algumas diferenças entre tribos, entre, enfim, locais e que possam estar a gerar, portanto, esta situação toda? Não, isso não me parece. Aliás, nós nunca tivemos essa experiência. É verdade que a comunidade muçulmana, como qualquer outra comunidade aqui no país, pode ter alguns problemas internos, mas não chegam a este nível. E olhando para a natureza do grupo e a maneira como atua no terreno, então está muito longe de se poder pensar que trata-se de rivalidades internas. O que pode acontecer é que, aliás, com exceção de Montepuez, por causa deste problema, já houve incidentes muito tristes, em que, quer dizer, se alguém não gostava de alguém por diferenças, talvez, ou mesmo, digamos, de pensamento, simplesmente era fácil só acusar de que, olha, este é do grupo do Al-Shabaab. Mas isso depois, rapidamente, as autoridades locais perceberam e procuraram se afastar. Portanto, quer dizer, penso que o mal foi logo eliminado no local. Portanto, não me parece que seja por aí. Mas que recomendações é que produz, portanto, este estudo do caso de Montepuez? O Senhor da Praia, melhor dizendo. Sim, não, o estudo, se nós olharmos para a parte final do estudo, levanta aqui algumas questões que precisam ser aprofundadas. Portanto, como eu dizia logo no início, que o estudo em si não é conclusivo. Portanto, há muitas outras questões aqui que devem ser colocadas. Eu posso citar aqui algumas dessas questões. Quer dizer, por que Mocímboa da Praia como epicentro do fenômeno? É um caso de estudo. Que implicações tem a contínua marginalização da juventude para a estabilidade política e econômica do país? Esta é outra questão. Como é que o Estado moçambicano lida com a proliferação de instituições religiosas no país? Este é um outro caso que também foi levantado. Que implicações o fenômeno da radicalização islâmica traz para investimentos na região norte do país? Em que medida esses investimentos podem agudizar ou reduzir as clivagens locais e contribuir para o fenômeno da radicalização islâmica? Quer dizer, são algumas das questões que o estudo levanta e que precisam ser aprofundadas. Portanto, penso que ainda é prematuro nós tentarmos aqui trazer, digamos, uma solução mágica de que, olha, desta forma podemos sair do problema. O que se pode dizer, sim, aconselhar, é que é preciso continuarmos a trabalhar no estudo do próprio fenômeno, colhermos mais elementos, tanto que agora o que me parece é que a atuação do grupo está a tomar outras dimensões que realmente podem, no futuro, ser fonte de grande preocupação. Então, o que neste momento nós podemos fazer é realmente aprofundar o estudo. E penso que o governo também está alinhado com essa ideia de estudar o fenômeno, mas sem descartar o uso da força para travar este avanço do grupo. Pois eu quero agradecer a vossa presença no programa Linha Aberta desta noite, Hilário Chacate e também Sheikh Said Habib, por todas estas reflexões, todas estas contribuições que surgiram ao longo desta quase hora e mais 15, 20 minutos. Agradecer também a participação do estimado telespectador que acompanhou-nos até esta altura para este tema tão importante que vai merecer o nosso segmento ao longo dos próximos serviços de notícia e também nos próximos programas de análise e de debate. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade.